Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos começando a lição de número 8. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Então, é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, que você reserve um tempo para ler a sua revista e que você reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que estão sendo disponibilizadas para ajudar você no seu estudo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Além disso, há também uma aula-atividade, que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir a aula, recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há um fórum onde você pode deixar uma dúvida ou fazer algum comentário. Como falei, esta é a lição de número 8, e o título da lição de número 8 é A Fidelidade na Mordomia Cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Inicialmente, eu quero apresentar a vocês o cronograma da aula, que é a maneira como nós seguiremos com a apresentação e com o estudo desta lição. Com a apresentação do conteúdo e com o estudo dessa lição. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Lucas 16:10. Como vocês bem sabem, toda revista tem um texto áureo, o texto áureo é o texto mais importante. Na primeira sessão eu explico o contexto em que essas palavras são pronunciadas. Já na segunda sessão da aula, eu quero então explicar do versículo 1 até o versículo 13. Veja que hoje nós teremos uma aula bem longa. É muito importante, então, você reservar um tempo considerável para assistir todo o conteúdo. Na terceira sessão, então, nós teremos algumas aplicações, como esse texto que eu expliquei a vocês nos desafios. Por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Desculpa, eu encerro a aula fazendo a avaliação do aprendizado. Verificando aquilo que a gente aprendeu. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações que serão úteis ao seu aprendizado. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Lucas, capítulo 16, versículo de número 10. Bom, para explicar a vocês o assunto que Jesus vai tratar nesse texto, eu decidi fazer uma pergunta para uma inteligência artificial. Por que eu decidi fazer isso? Porque apesar de serem chamadas de inteligência artificial, o que as inteligências artificiais na prática fazem é ler as informações que foram fornecidas pelo usuário. Então, elas são chamadas de inteligente, mas elas só leem informações de um banco de dados que foram fornecidos. Por isso que eu decidi fazer essa pergunta a uma inteligência artificial. Porque as informações que estão contidas naquele banco de dados é uma informação sobre o que as pessoas pensam e acham acerca de um determinado assunto. Então, essa pesquisa no inteligência artificial é para avaliar um determinado assunto e eu queria mostrar isso para você. Eu queria saber como que as pessoas lidam com a riqueza, ou que compreensões elas têm com a riqueza. Por isso eu fiz essa pergunta à inteligência artificial. O que as riquezas podem fazer por uma pessoa? Ao passo que a inteligência artificial me respondeu. As riquezas podem proporcionar segurança financeira, acesso a melhores condições de vida, como saúde, moradia e educação, mais oportunidades e liberdade de escolha. No entanto, não garantem felicidade, propósito ou relacionamentos saudáveis. Bom, aquilo que
eu imaginava foi exatamente o que a inteligência artificial respondeu. As pessoas têm uma visão dupla sobre a riqueza. As pessoas consideram que a riqueza pode tornar a sua vida melhor, mas a riqueza não pode fazer tudo por você. Tem coisas que ela não pode fazer. Essa visão dualista, ela ocupa aí a mentalidade da maioria das pessoas. O dinheiro é bom, mas ele pode ser ruim. Então, se ele for bem empregado, ele faz coisas boas, mas se ele for mal empregado, ele faz coisas ruins ou pode ser ruim para você. Se as pessoas, então, não souberem lidar com o dinheiro, verão apenas o lado ruim que ele pode oferecer. Será que essa também é a visão bíblica? Será que a visão bíblica tem esse dualismo de acreditar que se as pessoas não souberem usar o dinheiro, elas verão apenas o lado ruim daquilo que o dinheiro pode oferecer? Claro que não, né? Jesus tem uma abordagem muito mais chocante sobre o dinheiro. Na verdade, as palavras de Jesus podem, assim, facilmente ser rejeitadas ou ignoradas pelas pessoas do mundo moderno. Porque, como nós veremos na aula de hoje, Jesus identifica o dinheiro como sendo uma entidade diabólica. O que há de positivo em uma entidade diabólica? Você, é claro que não vai ouvir alguém pregando sobre coisas boas que os demônios podem fazer por você. E isso que Jesus vai dizer, que o dinheiro não possui um lado bom. Como nossa sociedade costuma enxergar isso, é difícil ler as palavras de Jesus e entender o que Jesus está dizendo. O ponto que Jesus vai mostrar para a gente na aula de hoje é que o dinheiro, as riquezas, podem ser um obstáculo que impedem os discípulos de entrarem no reino vindouro. Para conscientizar esses discípulos sobre os perigos que há nas riquezas, Jesus então representa esses perigos aos seus discípulos com uma história, uma parábola. A parábola de um homem astuto que conseguiu usar a sua astúcia para se beneficiar. E com isso, ele acabou não se prejudicando. Nós veremos na parábola que Jesus indica que esses seus discípulos, assim como aquele homem astuto que representa uma pessoa deste mundo, precisa usar a sua astúcia para conseguir os seus objetivos. E no caso, o objetivo é acessar o reino vindouro. Então, se nós não tivermos astúcia para lidar com o dinheiro, nós seremos devorados por ele. Os discípulos devem usar astúcia e não permitir que as riquezas deste mundo sejam um obstáculo para a vida futura. É isso que eu quero explicar para vocês nesta parábola na segunda sessão desta aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês Lucas capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 13. Eu começo explicando o versículo 1 e os personagens da história que Jesus vai nos apresentar. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos, que essa história é uma parábola. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Veja, a parábola começa com dois personagens, um homem rico e um administrador. O que nós sabemos sobre esses dois personagens dentro da cultura do primeiro século em que Jesus contou esta parábola? Bom, primeiro sobre o homem rico. Naquela sociedade, as pessoas ricas, elas não eram vistas com bons olhos pela maioria da população. Os ricos eram identificados como sendo pessoas avarentas. Os ricos eram vistos como pessoas que não tinham nenhuma honra. O motivo dos ricos serem vistos assim pela maioria da população estava relacionado à maneira como essas pessoas adquiriram as suas riquezas. Essas pessoas ricas se tornaram ricas por causa dessa obsessão de acumular riquezas. Eles eram avarentos. Essa obsessão levou eles a fazer qualquer coisa para conseguir mais riquezas. Eles eram gananciosos.
Por isso que os ricos possuíam má reputação em grande parcela da população. Porque aquelas pessoas acreditavam que a riqueza dessas pessoas havia sido adquirida às custas da privação de outros. Então eles só se tornaram ricos porque eles usaram outros como trampolim para esta riqueza. Compreender este sentimento popular do primeiro século é importante para nos ajudar a entender qual vai ser a reação dos discípulos ao ouvir esta parábola de Jesus. Ao ouvirem que essa é uma história de um homem rico, eles sabem que provavelmente é alguém sem reputação. E Jesus conta outras histórias de homem rico que também são pessoas sem reputação. O outro personagem que aparece na história, ele é identificado como sendo um administrador deste homem rico. Ele era um tipo de mordomo que tinha autoridade ali para realizar as transações em nome deste homem rico. Como aquela era uma sociedade agrícola, competia a esse administrador cuidar dos recursos alimentares. Então ele era responsável pela administração daquilo que a terra produzia, daquilo que o homem rico plantava. A notícia que chega para nós é que este homem rico, ele ouve falar que o seu administrador está gastando mal seus recursos alimentares, está gastando mal seu dinheiro. Quando chega então no versículo 2, nós temos a reação do homem rico ao saber que seu administrador é um homem desonesto. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O homem rico diz duas coisas para o administrador. Primeiro, ele deve prestar contas por sua administração, ou seja, ele está pedindo o relatório financeiro de tudo que estava sobre a responsabilidade do mordomo, né? Entregue aí o caixa de tudo que você administrou. E, em segundo lugar, ele informa para esse administrador que ele não vai mais continuar nesse cargo. Talvez pelas provas apresentadas por este homem rico, este administrador não tenta justificar-se e se provar como inocente dessas acusações que estão sendo feitas a ele. Por isso que, no versículo de número 3, esse administrador que se constata que de fato é desonesto, ele passa a reagir. Vamos ler então a reação dele. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Como falei a vocês, parece que as provas eram contundentes, né? Porque ao invés de pensar em como se defender de tais acusações, ele pensa em como agir. O administrador desonesto visualiza ali em seu horizonte três possibilidades. Primeira possibilidade, trabalhar no campo como agricultor. Segunda possibilidade, viver da ajuda de outras pessoas como um mendigo. Terceira possibilidade, procurar emprego como administrador de outras pessoas e administrar as riquezas de outro homem. Das três possibilidades, ele descarta a primeira e a segunda. Ele descarta primeiro trabalhar no campo, porque ele se considera muito fraco para cavar buracos como o serviço do campo exigia. Ele descarta mendigar porque se considera orgulhoso demais. A única opção que sobra é a terceira. Mas como fazer para que ele consiga ser contratado por outro homem rico, já que ele está sendo acusado como desonesto? E o versículo 4 diz para a gente que ele tem um plano. Já sei como garantir. Então, na cabeça dele, ele tinha um plano que vai garantir que outras pessoas ricas o contratem. Porque para este administrador desonesto, trabalhar de maneira honesta era uma forma de humilhação. Então ele não pode aceitar tamanha humilhação e ele não está disposto a isso. O que ele vai fazer então é tramar de maneira astuta como ser contratado por outra pessoa, mesmo tendo má reputação de ser desonesto. O versículo de número 5, 6 e 7 apresenta para a gente a alternativa dele. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão.
perguntou ao primeiro: quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então, o administrador lhe disse: pegue depressa sua conta e mude-a com suas próprias mãos para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-a com suas próprias mãos para 80 cestos. A estratégia para conseguir um novo emprego como administrador de outro homem rico é usando aquilo que causou a sua demissão. Ele vai usar mais uma vez da sua desonestidade. Mas agora a sua desonestidade será usada para beneficiar outras pessoas. Por isso que foi tão importante para a gente compreender a maneira como os ricos eram vistos no primeiro século. Aqui nós temos uma prova contundente que, de fato, os ricos eram avarentos e desonestos. Para estes homens ricos, não importa que o administrador seja desonesto. O que importa para eles é que essa desonestidade vai favorecê-los. Eles vão se tornar mais ricos e não vão ter que pagar suas contas. Mas é claro que isso terá um custo para eles. Ao tirar com as suas próprias mãos ali o valor real da dívida, aqueles homens estavam assinando um contrato com este administrador desonesto, assinando com a sua própria mão. Quando então ele for demitido pelo seu empregador, ele pretende então contar com a ajuda desses homens ricos desonestos. Neste comentário é explicado para nós, o David Garland, qual que é o valor que cada um deles deixou de pagar e qual que é a situação monetária que está sendo expressa aqui. Veja comigo. Essa dívida representa o aluguel de metade da produção de quase 80 hectares, o que é 20 vezes o tamanho de uma propriedade familiar média. Ou seja, uma propriedade familiar média é 80 vezes menor. Se nós dividirmos aqui por 20, aqui está. Se nós dividirmos então por 20, nós descobrimos que era muito pequeno. Os devedores certamente não são camponeses vivendo de subsistência. Eles não estão plantando para colher, são homens ricos, pessoas abastadas. Ao permitir que essas pessoas adulterem os saldos devidos, ele as torna cúmplices da fraude e habitualmente as coloca sobre uma obrigação duradoura para consigo. Ele espera poder cobrar essa dívida moral quando for expulso. Veja, apesar de ser uma dívida muito alta, que representa 20 vezes o custo de uma propriedade familiar média, o plano do administrador é reduzir o valor da dívida de cada um deles, fazendo então com que eles tenham uma nova dívida. Mas agora não é uma dívida com o homem rico. A dívida agora será com o administrador desonesto. O que para eles é uma dívida muito menor. Se comparado aí de maneira proporcional ao que eles deviam ao homem rico, dever um favor para o homem desonesto é muito menor. A parábola então termina apresentando no versículo de número 8 a reação do homem rico a esse plano astuto do seu administrador desonesto. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Mais uma vez, fica muito evidente por que as pessoas ricas possuíam má reputação. Ao saber o que o seu administrador desonesto havia feito, a reação do homem rico foi elogiá-lo. A reação que a gente esperava não aconteceu. Nós pensávamos que ele seria preso, acusado, levado a um tribunal. Pensávamos que ele poderia ser repreendido, mas ao contrário disso, ele foi elogiado. Ao elogiá-lo, este homem rico se revela uma pessoa que já se envolveu com esquemas deste mundo. Ele sabe, por lidar com pessoas avarentas e gananciosas que fazem parte do seu meio, que a injustiça é um princípio dominante naquela sociedade.
esse administrador desonesto agiu de maneira esperada para com as pessoas dessa terra. Os ricos, os gananciosos, são preocupados com a sua segurança, com a sua existência, não com a justiça. Por isso que eles agem dessa maneira. Apesar de ser um choque ouvir Jesus chegar ao final da história contando isso, nós precisamos nos lembrar que essa é apenas uma história contada com um propósito. Jesus está colocando intencionalmente essa situação para ilustrar uma lição aos seus discípulos. E a lição é: os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Aqui está a lição que Jesus nos ensina. Depois de fazer esta afirmação, Jesus passa então a aplicar esta parábola. Por que ele contou aos seus discípulos essa história do homem desonesto, elogiando o homem desonesto pela sua desonestidade? Na aplicação, então, Jesus traz sentido a esta parábola. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lugar eterno. O que essas palavras de Jesus significam na prática para aqueles seus discípulos que estão ouvindo essa história? Assim como as pessoas do mundo são preocupadas com a sua existência, com a sua segurança, os discípulos de Jesus também precisam ser preocupados com a sua existência e com a sua segurança. Mas, no caso, a sua existência e a sua segurança eterna. Os discípulos de Jesus precisam usar toda a sua astúcia para garantir que alcancem este objetivo eterno. Como é que eles farão isso? Como que os discípulos farão usando a sua astúcia para garantir esses tesouros eternos? Eles devem usar as riquezas que são do Senhor para beneficiar outros. Por isso que na parábola o valor da riqueza é tão alto. Para dizer que a riqueza não é deles, a riqueza é do Senhor. No caso deles, eles primeiro precisam reconhecer que as riquezas que eles possuem não são deles, eles estão administrando aquilo que é do Senhor. Assim como o homem rico na história ficou muito satisfeito com a atitude do administrador desonesto, o Senhor também vai ficar satisfeito ao vê-los usar as riquezas do Senhor para ajudar os que precisam. É isso que o versículo 9 diz aqui na lição. Exatamente essas palavras finais. E isso que Jesus estimula eles. Os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo do que os filhos da luz. Vocês precisam usar a astúcia como filhos da luz. Os discípulos de Jesus precisam garantir esses objetivos eternos que estão estabelecidos para ele. Veja que essas palavras que são aqui ditas por Jesus, elas foram ditas em um contexto diferente lá no Evangelho de Mateus, só para ilustrar como isso aqui não é a primeira vez que Jesus anuncia tais palavras. Mateus 10:16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. A serpente, ela não é um exemplo atraente de sabedoria. O mesmo se diz do administrador desonesto. Ele não é um exemplo de sabedoria. Mas ambos representam uma característica que é essencial aos discípulos de Jesus. Eles precisam ter prudência, essa astúcia em relação ao que os aguarda na vida eterna. Por isso que a mesma lição tirada por Jesus nesta parábola está sendo registrada por Mateus em seu evangelho. Os discípulos de Jesus precisam ser espertos como a serpente. Eles precisam se preocupar com a sua segurança eterna e com a sua existência eterna. Isso fica, então, mais evidente no versículo 10 e 11, onde Jesus faz uma conclusão acerca disso. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Veja que a fidelidade, ó. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiorias. E,
Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta, ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E, se não são confiáveis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Aqui na lição que Jesus está dando aos seus discípulos, ele aplica 3 princípios que são princípios usados por um senhor quando ele vai escolher um administrador. Então são princípios de época utilizados para escolher um administrador para um homem rico. Primeiro, se essa pessoa não consegue ser fiel nas pequenas coisas, como que ela será fiel nas coisas grandes? Segundo princípio, se essa pessoa não consegue lidar com as riquezas injustas deste mundo, reconhecendo a má reputação dos homens ricos, como que ele poderá lidar com as riquezas eternas? Terceira lição, se ele não consegue ser fiel com os bens dos outros, por que o Senhor confiaria a ele alguma coisa? Por que ele receberia mais? A aplicação desses princípios mostra que Jesus não está estimulando seus discípulos à desonestidade. Eles devem imitar apenas esta ação de perspicácia que está sendo demonstrada pelo administrador desonesto. Diante do perigo que aguarda o futuro desses discípulos, eles precisam ser sábios como serpentes e simples como pombas. Eles precisam ser fiéis com todos os recursos que foram dados a eles pelo Senhor para que eles pudessem administrar. Eles não podem permitir que essas riquezas sejam um empecilho para a entrada deles no reino vindouro. As riquezas que eles lidam aqui na terra, todas elas pertencem ao Senhor. Apesar de serem riquezas injustas, eles precisam lidar com elas diariamente. Nada ali é deles. A riqueza que foi dada pelo Senhor a eles precisa ser administrada em benefício de outros. E aí, eu recomendo que você assista a aula 7, onde eu explico de maneira muito mais clara este princípio do Ministério da Generosidade. Aula 7, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Por isso, então, que Jesus conclui a lição da parábola com uma afirmativa chocante. Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus conclui dizendo aos seus seguidores que a lealdade deles não pode ser dividida. Ou eles vão servir ao dinheiro, seguindo pelo caminho da desonestidade, ou eles servirão ao Senhor, seguindo pelo caminho da generosidade. Não é possível servir os dois. Ou eles serão apetecidos pelo dinheiro e pelo poder que o dinheiro pode dar, ou pelo Senhor e pelas normas que o Senhor estabeleceu, mas não pelos dois. O motivo? Porque aqui o dinheiro ele é visto como uma entidade diabólica. Não é possível servir a Deus e ao diabo. Eu queria ler aqui com vocês uma citação que explica de maneira muito mais clara essa questão. Veja comigo. Não se pode ser devoto de fazer dinheiro e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Os dois são mutuamente excludentes. Ou se é escravo de Cristo ou escravo de Mamon, que é o nome que Jesus utiliza aqui para se referir ao dinheiro. O dinheiro se assemelha a um poder demoníaco que pode nos hipnotizar com suas atrações e exigir nosso serviço. O indeciso inevitavelmente cairá sobre o domínio do dinheiro e devotará sua energia a ele. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre como as riquezas podem ser um obstáculo para entrar no reino vindouro. Jesus já chocou eles quando disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Diferente da nossa sociedade que vê um lado bom para as riquezas, Jesus diz que o dinheiro se assemelha a um poder demoníaco que pode nos hipnotizar com as suas atrações, o canto da sereia.
As riquezas podem tirar de nós esta sensibilidade de ver o dinheiro como um perigo iminente. Ele pode tirar de nós a vida eterna. O dinheiro vai exigir de nós cada vez mais serviços para que então possamos conseguir mais dinheiro. A exemplo do administrador infiel desta parábola, nós envolveremos em esquemas deste mundo para termos mais? Ou então usaremos astúcia, como o administrador desonesto usou, para poder saber lidar com o dinheiro? O cristão precisa agir com astúcia, mas não de maneira desonesta para alcançar os objetivos terrenos. Não é para garantir favores aqui na vida terrena. O que nós devemos agir com astúcia é garantir aquilo que não pode ser tirado de nós, a riqueza eterna. Eles vão conseguir alcançar este objetivo ao usarem esses recursos em benefício dos outros. O dinheiro não é deles. Mas o seu Senhor ficará satisfeito ao vê-los usar os recursos dele para beneficiar a dívida de outros, para assistir outros em suas necessidades, repartindo com aqueles que precisam ser assistidos em suas necessidades. É isso que a parábola nos conta, é isso que a parábola nos ensina. Na terceira sessão eu queria fazer 3 aplicações. Como que esta parábola nos desafia hoje, depois de entendermos o grande obstáculo à salvação colocado por Jesus, que é a riqueza. Primeira aplicação: o uso que fazemos do dinheiro neste mundo determinará o que receberemos no mundo vindouro. Veja só, este mundo, para os seguidores de Jesus, é um campo de teste. Todos nós precisamos saber que aqui nós estamos sendo testados. Se alguém não consegue lidar com as riquezas injustas deste mundo, são palavras de Jesus, como poderá lidar com as riquezas eternas? Você se vê num campo de testes? Porque se você não se vê, você deveria se ver. A maneira como nós lidamos com as riquezas deste mundo revela para nós a posição que o dinheiro ocupa em nosso coração. Revela para nós quem é Senhor sobre nossas vidas. Segunda aplicação: o dinheiro não é um bem neutro ou inofensivo. Ele pode causar destruição e por isso nós precisamos de um EPI. Você sabe o que significa este mnemônico EPI? Equipamento de proteção individual. Ele é usado por técnicos de segurança do trabalho para pessoas que correm risco enquanto estão trabalhando. Todas as pessoas que vão manusear o dinheiro, que são aqui identificados como sendo servos de Jesus, elas precisam de um EPI espiritual. Elas precisam de um equipamento de proteção individual que vai livrá-los do dinheiro como sendo um mamon. E qual é este EPI? Como Jesus vai desenvolver o argumento mais à frente, o EPI do cristão é a generosidade. Dar aos outros enfraquece o domínio diabólico do dinheiro sobre os nossos corações. Sem este equipamento de proteção individual, nós seremos vítimas de mamon, porque nós passamos a tratar o dinheiro com avareza e ganância. E, inevitavelmente, a nossa vida eterna corre perigo. Eu repito as palavras de Jesus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é claro que um camelo não passa no fundo da agulha, porque um fundo de uma agulha é muito pequeno. Um rico entrar no reino dos céus, portanto, é dificílimo, por causa da relação desta pessoa com o dinheiro. Se nós não queremos correr o risco de perder a vida eterna por causa de mamon, a gente precisa de um equipamento de proteção individual. E a generosidade é este equipamento que vai nos proteger. Terceira aplicação: ao considerarmos as riquezas deste mundo como nossas, seremos infiéis com o nosso Senhor. Jesus contou a eles esta parábola para ensinar a eles
que as riquezas que eles administram não são deles. O Senhor confiou essas riquezas para que nós pudéssemos cuidar delas. Duas situações nos tornam maus administradores ou desonestos com as riquezas do Senhor. Primeiro, a apropriação indevida desta riqueza em nosso benefício. Se essa riqueza é do Senhor, Ele não nos concede mais para a gente poder luxar aqui na terra. Eu explico isso na aula 7, por isso que reitero que você deve assistir a aula 7. Isso é uma apropriação indevida. Ainda recomendo que você leia Tiago 4,3. Outra coisa que pode nos tornar administradores infiéis é quando nós somos hipnotizados pelo dinheiro, deixando o dinheiro nos seduzir, deixando o dinheiro nos arrastar, deixando o dinheiro apetecer os nossos corações e nos tornando gananciosos e corruptos. Isso tudo coloca em perigo a vida eterna. Por isso mesmo que devemos ter muito cuidado. Quarta aplicação e última. O cristão precisa lidar com suas riquezas com astúcia. Veja, a astúcia aqui está relacionada à maneira como nós fazemos uso do dinheiro em nosso benefício. Muitos têm uma visão assim, muito positiva do dinheiro, né? Geralmente, quando a gente lê esse texto de Lucas 16, a gente olha o dinheiro de maneira boa e ruim. Eu mostrei isso no começo da aula. Achando que o dinheiro pode ser bom ou ele pode ser ruim. É você que dá o peso para ele. Então, por isso que a gente quer guardar mais dinheiro, porque se eu guardar mais para ter uma vida melhor, eu não vou ser avarento. Guardar mais significa segurança, não avareza. Ou então, lutar para conseguir ainda mais não é ganância, é segurança. Você percebe? Nós começamos a ter uma visão do dinheiro que não é a visão de Jesus. Se você deseja ser elogiado pelo Senhor na maneira como você usa o dinheiro, será pelo uso generoso do dinheiro, não pela acumulação e pela ganância. Esta visão moderna, ela não tem respaldo na Bíblia. E muitas vezes a gente até escuta isso, né? Você talvez já tenha ouvido demais essa história. A Bíblia fala mais de 1000 vezes sobre dinheiro, mais de 8.000 vezes, e o pessoal tira números assim abstratos que você fica... Mas sabe o que essas pessoas não dizem? Elas não dizem que a Bíblia também fala que é mais difícil um rico entrar nos céus do que qualquer outra coisa. Porque o dinheiro, de fato, é um problema. Não há uma visão romântica da Bíblia sobre isso. Há uma visão realista. O dinheiro pode ser um obstáculo que vai impedir você de entrar na vida eterna. Bom, para encerrar, eu queria, então, fazer a nossa avaliação do aprendizado. Quarta sessão, eu queria encerrar avaliando aquilo que a gente aprendeu. Eu faço a pergunta e você responde com uma palavra. No final, então, eu mostro as palavras para que a gente possa verificar aquilo que nós aprendemos. Tudo bem? Primeira questão. Naquela sociedade, se compreendia que a riqueza daquelas pessoas havia sido adquirida às custas da privação de outros. Como é chamado essas pessoas numa sociedade que tem uma visão ruim para quem tem muitos recursos, muito dinheiro, para quem é rico? Exatamente, eles são chamados de rico. Na Palestina no primeiro século há uma visão muito negativa sobre o rico. Eles não são vistos com bons olhos. É importante nós sabermos isso. Segunda questão. Ele é um tipo de mordomo que tem autoridade para realizar transações em nome do seu senhor. Como é chamado este homem que ficou responsável por cuidar das riquezas do homem rico? Administrador. Este administrador que nós sabemos que é desonesto. Terceira questão. A estratégia para conseguir um novo emprego como administrador será usando aquilo que causou sua demissão do antigo emprego. O que é que causou a sua demissão do antigo emprego que ele vai usar mais uma vez? A sua desonestidade. Ele vai botar em prejuízo o seu antigo patrão para poder conseguir um novo patrão. Então ele está usando aquilo que ele mais tem, a sua desonestidade. Quarta questão. Os discípulos de Jesus não podem permitir que isso se torne um empecilho para a entrada deles no reino vindouro. E este é um assunto muito sério.
existe um obstáculo muito grande que pode nos impedir de alcançar esta vida eterna. Assim como as pessoas deste mundo, os filhos das trevas, eles têm prudência e pensam na sua segurança, nós deveríamos fazer o mesmo. Mas não na segurança de homens terrenos, na segurança eterna. Por isso mesmo que nós deveríamos considerar que as riquezas são um empecilho à nossa vida eterna. Quinta e última questão. Jesus chama assim o dinheiro, que se assemelha a um poder demoníaco que pode nos hipnotizar com suas atrações. Apesar da nossa sociedade ter uma visão muito romântica do dinheiro, Jesus chama o dinheiro de Mamon, uma entidade diabólica. Primeira palavra, risco. Segunda palavra, administrador. Terceira palavra, desonestidade. Quarta palavra, riquezas. Quinta palavra, Mamon. Conseguiu acertar todas? Bom, caso você tenha tido alguma dificuldade, você pode assistir essa aula novamente para verificar novamente o seu aprendizado e aprofundar um pouco mais. Ainda assim, também é um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa próxima lição. Até lá, então.